E aí, gente, quanto tempo, hein? Bastante, nem sei quanto. Uma semana só. É? E Então tá bom. hoje Então o tá bom. assunto vai pegar. De quem é a responsabilidade sobre as tarefas do lar? Quem responde por isso? Então, e é sobre isso que a gente quer conversar com vocês, partilhar uma situação que pra gente foi motivo de desentendimento e de desencontro. E a gente achou aí um caminho que tá dando certo, tá funcionando. Eu venho de uma realidade em que as mulheres é que são responsáveis pelas tarefas de casa. E eu levei isso para o meu casamento e dentro de mim foi brotando uma insatisfação, uma irritabilidade. Não estava bom para mim. Lavar, passar, cozinhar, limpar, né? Tava muito pesado, mais os projetos de vida, então eu queria respirar. E me gerava essa incompreensão de olhar para o meu parceiro e... Peraí, mas eu que tô aqui sozinha nessa cozinha? Mas peraí, mas eu que arrumei a cama de novo? Não, eu que vou passar de novo? Eu levei isso para terapia e o terapeuta muito sábio disse, não faça. Mas eu não consigo, eu preciso deixar a casa organizada. Não faça, vá para outro cômodo da casa. Eu achei mesmo um cômodo. Eu ia para o nosso quarto e pegava um livro, colocava fone de ouvido e deixava a vida me levar, gente. Vida leva eu, deixa a vida me levar. Qual foi o resultado disso? Qual foi? O resultado disso é que eu que vinha desse lar onde éramos 5 homens, contando meu pai e uma mãe que fazia tudo praticamente, eu comecei a bufar, tipo, mano, o que tá acontecendo? Tá uma bagunça isso aqui e tal. Leia-se bufar ou entenda-se bufar como... Lógico, quando fala bufar, as pessoas literalmente. Aí eu comecei a refletir sobre isso, mas antes eu fiquei irritado, naturalmente. Fiquei irritado, comecei a falar coisas indiretamente, até o momento que a gente começou a ter conflito de verdade sobre isso. Os dois tinham uma agenda muito louca, não era privilégio de ninguém, a agenda lotada, mas eu estava num lugar cômodo, que era o lugar do cara que só continuou o mesmo estilo de vida que tinha antes de se casar. Uma mulher cuidando de tudo. E aí a gente começou a rolar o conflito e no meio do conflito ela falou assim, conversando com o terapeuta, ele falou assim pra mim. Aí caiu a ficha pra mim. Aí a gente começou a conversar sobre isso. Você lembra um pouco dessas conversas? Eu lembro desse momento da reclamação, não uma reclamação direta. Indireta, comunicação Tipo, atravessada. Nossa, essa casa tá uma bagunça. Tá. Foi um exercício para mim também, largar a mão disso pra de repente tentar fazê-lo entender. Só que eu ainda não tinha verbalizado que não tava bom para mim. Eu queria que ele lesse tudo nas entrelinhas, tipo bola de cristal. Tipo bola de cristal. Ele vê pelo meu comportamento, pelo meu olhar e adivinha o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. Gente, isso não existe, mas eu tentei. E aí, essa casa tá uma bagunça? Tá. Nossa, essa louça vai ficar aí? Ah, vai. Então, eu tive que também engolir o meu orgulho, porque é difícil falar, é como se fosse assumir uma vulnerabilidade minha. Eu também, e com raiva também dele, porque eu achava que ele tinha que entender. Só que ele não vem dessa realidade. E aí o terapeuta foi muito sábio e foi fundamental nesse processo. Até que eu disse, olha, eu não tô feliz de cuidar da casa sozinha, porque a casa é nossa, não é minha. E eu tô cansada, eu também quero poder sentar no sofá, eu também quero poder ler um livro, eu também quero
não fazer nada. E aí a ficha caiu. A ficha caiu, lógico que não foi tão simples assim, logo depois tudo mudou, mas aí a gente começou a conversar mais abertamente sobre o assunto e de maneira mais direta, sem que eu ficasse manifestando a minha insatisfação com frases soltas no ar. A gente começou a sentar e conversar sobre isso. E aí, daí para frente a gente começou a ter mais autoconsciência. Eu comecei a ter mais autoconsciência, a gente como casal também. E aí as coisas começaram a mudar, devagar, mas começaram. E o comportamento nisso no começo foi meio robozinho, né? Então eu avisava, tô indo cozinhar, você vem lavar louça? Aí ele ia. Porque aí é importante um ponto para nós homens. Nós não somos tão hábeis com a comunicação não verbal. A gente não aprendeu isso é cultural, é histórico-cultural, é formado na nossa caminhada enquanto homens. Os nossos pais também não são, e nas nossas casas naturalmente existem mulheres muito hábeis em comunicação não verbal, e elas naturalmente têm a expectativa de que nós sejamos capazes. Então o que começou a acontecer? Eu comecei a falar, seja clara, diga. Então por isso que isso que ela apontou agora, tô indo cozinhar, você pode preparar a mesa, você pode lavar a louça, tirar o lixo. A janta é sua hoje, eu lavo. E aí, a partir de uma comunicação mais clara, a gente começou a se acertar. Houveram momentos que essa conversa não foi agradável? Muitos. Não tem crescimento sem algum tipo de chacoalhada, de desagrado. Mas foi assim. E aí a gente se desenvolveu melhor nessa área e as coisas começaram a funcionar. Hoje eu posso dizer que a gente tira de letra. Porque quando um vai para a cozinha, o outro já está preparando a mesa, tem uma sincronicidade. Isso. Mas também tem o outro lado, que às vezes o cansaço e a correria é tão grande que a gente se esquece um pouco já do que a gente aprendeu. Ou a gente se entrega um pouco ao cansaço e vai se deixando levar. E aquele convite generoso do outro faz você relembrar, né? E é assim, gente, essa é a vida adulta. Seria maravilhoso ter alguém todos os dias, ou 2 vezes na semana, ou 3. Uma é pouco, viu? Para demanda. Mas não é a nossa realidade. Então, o que a gente tem? A gente tem um ao outro. É nosso. E aí é aquele lugar que não é gostosinho, às vezes. Às vezes porque é a companhia e a gente ri junto. Às vezes não é, quando esse cansaço tá tão grande que você chega em casa e fala, nossa, vou ter que fazer a janta. Mas aí fica mais leve porque tem o outro ali junto. Ou de repente já passa em algum lugar, traz alguma coisa pronta, mas aí estão lá pondo a mesa, depois o outro tira. Isso aí. Essa é a vida 2, vida de gente grande. E é aquela coisa que a gente já aprendeu com a sabedoria popular. Combinado não sai caro. Se a gente é capaz de conversar de maneira aberta, direta, intencional, mas ao mesmo tempo convidativa, amorosa, sem acusações, a gente consegue construir. Então, partindo já para algumas dicas, sei lá como a gente chama isso, mas que deu certo pra gente. Bom, a gente já sabe que a responsabilidade do lar é de nós dois, não é só de um ou só de outro. A gente não tem condições de pagar alguém que possa manter a casa limpa e arrumada. Em alguns meses a gente consegue ter alguém que vem, mas no geral a gente não consegue. E aí nós decidimos isso, vamos cuidar, vamos nos responsabilizar pelo que é nosso. Eu tenho uma agenda mais em casa, trabalho mais de casa do que a Raquel, então algumas tarefas eu assumi tranquilo e as outras a gente vai dividir. Então o primeiro ponto é esse. Em que lugar vocês estão da relação agora? Qual o momento? Vocês têm condição de ter alguém que ajude com isso? Não tem? Qual é a decisão que vocês vão tomar? Tá pesado para um dos dois? Tá gerando conflito e falas soltas no ar, mágoa? É preciso sentar e conversar claramente sobre isso. Primeiro ponto. Segundo é entender que a vida 2 ela tem
tem esse desafio de... Pressupõe responsabilidade. É isso, eu queria achar uma palavra bonita, eu ia ser muito popular na minha fala, mas é isso. Pressupõe responsabilidade. É isso. Não tem como se relacionar sem se responsabilizar É isso. um pelo outro e pelo ambiente. E aí você tem que talvez dizer para você mesmo, é isso, tudo bem, vamos lá, é o que tem para hoje. O que tem para hoje somos nós e essa casa. Então é nosso, vamos tornar isso mais leve e que seja um processo tranquilo. Lembrando, gente, que são essas coisas, entre aspas, pequenas, que acumuladas, essas insatisfações, mágoas acumuladas por um tempo maior, podem gerar um rompimento da relação. Primeiro um distanciamento do casal, depois uma perda da intimidade, do cultivo da intimidade, até que pode acontecer um rompimento por causa de um banheiro sujo ou de um lixo que não é tirado. Mas não é um lixo, né? Às vezes é um ano que o lixo não é tirado. E aí, gente, é assim, se para vocês dois é muito ruim, muito difícil esse lugar das tarefas da casa, vejam de onde é que vocês podem tirar e economizar para ter essa pessoa. É isso, tem mês que pra gente é férias, assim, ter a Dona Francisca com a Dona Ivone com a gente. Então olhem para o orçamento de vocês, se esse é realmente a gente não vai fazer, é muito complicado, não dá tempo, então de onde vocês podem tirar para ter essa pessoa? Mas aí tem um outro ponto que eu acho, e a gente tem que terminar, que é, mesmo tendo alguém, algumas coisas são muito básicas. No dia a dia ali, ainda mais pra gente que trabalha muito, que tem agendas lotadas. No meu caso, por exemplo, com horários que diferem dos horários da Raquel, eu às vezes não trabalho de manhã, mas trabalho à tarde e à noite, às vezes não trabalho à tarde, trabalho só à noite. Então tem alguns comportamentos que são importantes da gente assumir pessoalmente, que é aquele velho ditado, né? Sujou, limpou, tirou do lugar, coloca de volta. Acordou, já arruma a cama. Isso, porque aí não vai acumulando, é um outro jeito, mas talvez seja um caminho para outra conversa. Por hoje acho que é suficiente, né? Sim, um beijo e até a próxima, gente. Obrigada aí pela audiência de vocês. Beijo. Até a próxima. Tchau.